Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Aracaki e eu estarei dando monitoria para vocês de farmacologia 1 antes de tudo, né, eu gostaria de pedir desculpas porque realmente eu esqueci completamente que eu tinha marcado uma monitoria para vocês ao sábado, às 8 da manhã, para hoje. Inclusive eu tava muito doida quando eu marquei essa monitoria porque segunda-feira eu tenho prova. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Enfim, aí eu abri uma enquete, né, pra saber se vocês prefeririam que eu fizesse, né, um vídeo e enviasse pra vocês mais exercícios como forma de marcar presença, ou se a gente remarcasse, né, Google Meet pra vocês em outro momento. Aí a maioria escolheu vídeo, então eu vou fazer vídeo. Só que assim, eu vou escolher umas 2 ou 3 atividades, né, para vocês responderem. Só que eu vou querer que vocês respondam para mim manualmente, tá? Pode estar usando o chat GPT, como vocês quiserem. Só que eu preciso de algum documento para conseguir realmente comprovar. E com relação ao chat GPT, mesmo que a gente use ele, é importante a gente estar averiguando, né, se o que ele está passando realmente está certo, porque algumas coisas, não, farmaco eu acho mais difícil, mas, por exemplo, mais pra frente, em fundamentos da enfermagem, tem algumas coisas que caem em desuso muito rápido. E nisso, às vezes, o chat ele manda umas coisas bem absurdas, então ficar bastante atento quanto a isso. Sobre a aula, hoje a gente vai estudar sobre os conceitos básicos da farmacologia, o mecanismo geral de ação e farmacocinética. Mas afinal, o que é farmacologia? Basicamente, é o estudo do que determinada substância causa no organismo da gente. E dentro da farmacologia, ela também se subdivide em 2 partes, né, que a gente chama de farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética, ela vai estudar absorção, distribuição, metabolismo e excreção desse medicamento. Mas como assim, gente? Que raio é isso? Calma lá. Pensa nesse processo como uma pessoa que trabalha com logística. E essa pessoa ela tem que saber exatamente como que essa mercadoria vai se distribuir, que caminhos que ela vai percorrer até chegar na casa do consumidor final. Então, troque isso por medicamento. Então, o que acontece? A farmacocinética, ela vai estudar esse caminho que esse medicamento vai percorrer pelo corpo até que ele seja, por fim, eliminado. E ao mesmo tempo que a gente estuda esse caminho que esse medicamento passa, como que o nosso corpo vai agir com relação a esse caminho que ele está percorrendo. Basicamente é isso. Outra coisa que ajuda a gente entender, ou melhor, memorizar a diferença desse conceito, pense na palavra cinética. A cinética, ela estuda os movimentos, então pense nisso, cinética, movimento, movimento, caminho. Caminho que esse medicamento percorre no corpo e como que o nosso corpo vai agir com relação a esse caminho que ele está passando. Basicamente vai ser isso. Então, nessa situação, na farmacocinética, o protagonista daqui é o organismo, né? Ou seja, o que esse organismo faz com esse medicamento. Já na farmacodinâmica, a gente vai estudar como esse medicamento interage com o corpo humano para produzir, ou seja, para realizar determinada função. Então, pensa na palavra farmacodinâmica. Quando a gente pensa na palavra dinâmica, a gente pensa em interação, ou interação entre 2 pessoas. Só que em vez de pensar em interação entre 2 pessoas, pensa na interação entre uma pessoa e o medicamento. E ao mesmo tempo, pensa como que esse medicamento vai agir, como ele vai agir para causar determinado efeito. Então, nessa situação, o protagonista aqui, ó, é o medicamento, ou seja, o que essa droga causa no corpo da gente, o que ele faz. Na farmacocinética, a gente pensa por onde ele passou e como que o meu corpo agiu sobre isso. E na farmacodinâmica, o que esse medicamento fez? Outra coisa, né, eu tô falando medicamento, só que se a gente fosse pensar conceitualmente, né, a palavra mais adequada seria droga. Por quê? Droga é qualquer substância que causa determinado efeito no nosso corpo. Ele pode ser bom ou pode ser ruim. Por enquanto eu tô usando a palavra medicamento, que é mais fácil da gente se situar. Mas conceitualmente falando, seja mais adequado a gente usar o termo droga. Depois, inclusive, eu vou explicar melhor sobre os conceitos. Mas agora, outra coisa que apareceu no slide da professora foi sobre as fases, né? Tem a fase farmacêutica, farmacocinética e farmacodinâmica. Quando a gente pensa nessas fases, para ficar mais claro, pensa na história desse medicamento ao longo desse caminho que ele percorreu no nosso corpo. Então, a primeira coisa, né, que vai acontecer, vamos supor, que eu vou tomar um anticoncepcional. Aí eu ingiro esse anticoncepcional e eu ingiro também uma determinada quantidade de água dentro do meu
estômago, né, ele vai se desintegrar e ele vai dissolver. Essa pequena parte dessa historinha que eu contei é o que a gente chama de farmacêutica. Aí tá, depois esse medicamento ele passou pelo trato gastrointestinal, foi absorvido lá no intestino, do intestino ele atingiu a circulação sistêmica, depois de um certo tempo ele foi metabolizado pelo fígado e depois dele ser metabolizado pelo fígado, ele se tornou mais hidrossolúvel, consequentemente passou pelo sistema renal, até que ele foi eliminado pela urina. Então, essa historinha que eu contei, né, desse caminho que ele percorreu, eu estou descrevendo a farmacocinética, a farmacodinâmica agora. Agora, na situação da farmacodinâmica, né, a gente vai pensar no sentido de como esse fármaco ele vai interagir, né, com determinado receptor, para como ele vai agir no tecido. A gente já disse. Na parte da farmacodinâmica agora, a gente vai pensar com relação à interação entre o fármaco e o receptor no tecido-alvo. Ou seja, como que esse fármaco vai atingir determinado receptor para causar determinado efeito. Na situação do anticoncepcional, por exemplo, eu vou ingerir esse medicamento, ele vai conseguir enganar o meu cérebro, consequentemente impedindo, né, a produção de determinados hormônios e, consequentemente, inibindo a ovulação e, consequentemente, impedindo que ocorra uma possível gravidez. Então, tudo isso que eu descrevi agora são os mecanismos de ação. Quando a gente pensa em mecanismo de ação e efeito, a gente pensa em farmacodinâmica. A gente tem alguns conceitos importantes, como fármaco, droga, medicamento, placebo e remédio. Fármaco, vamos pensar em determinado medicamento, por exemplo, um comprimido. Dentro dele tem uma parte ativa e nós temos também recipientes. Esses recipientes vão ser os ingredientes que vão ser necessários para fazer com que aquele medicamento fique daquela forma. E o fármaco é a substância ativa do medicamento. Então, já conceituamos o que é fármaco e droga, né, como eu já tinha adiantado para vocês, droga é qualquer substância que causa determinado efeito no corpo. Pode ser tanto bom quanto ruim. Um exemplo, um paracetamol é uma droga, assim como uma cocaína é uma droga. A diferença é que um tem efeito terapêutico e outro a gente sabe qual é o efeito, né? Medicamento, a gente diz que pode ser, né, mais de uma droga, mas não necessariamente precisa ser mais de uma droga, mas a droga mais alguma substância para que juntas causem determinado efeito. Essa é a diferença, né, conceitual entre droga e medicamento. Agora, o placebo, eu escrevi aqui engana bobo, porque nada mais é que uma substância que na verdade não tem efeito nenhum. Isso é bastante usado principalmente em pesquisas, que a gente precisa averiguar o efeito de determinado medicamento. E nisso a gente divide em dois grupos, né, um grupo que toma o fármaco, a droga, e o outro só com placebo, sem nada. Geralmente, por exemplo, coloca só trigo, alguma coisa nesse sentido, que não vai causar nenhum tipo de efeito, e o outro que é um medicamento que foi feito para realmente averiguar se esse medicamento de fato causa esse efeito que a pessoa está pesquisando. Um remédio é o que faz o indivíduo se sentir melhor, né? Uma terapêutica que faz o indivíduo se sentir melhor, mas não necessariamente é uma droga. O paracetamol é um remédio? É um remédio. Assim como a fisioterapia pode ser um remédio, um abraço pode ser um remédio, então é alguma terapêutica que faz o indivíduo se sentir melhor. Outro conceito importante é o efeito colateral e o efeito adverso. Qual a diferença desses conceitos? Pensa na seguinte situação. Eu comprei um medicamento e eu ingeri ele porque eu estava sentindo muita náusea e tendo muito vômito. E quando eu tomei esse medicamento, eu acabei sentindo sono. Mas o sono é um efeito que já é conhecido, né? Todo mundo sabe, quando a gente lê a bula, a gente sabe que esse é um efeito que acaba sendo esperado. E esse efeito não necessariamente é bom ou ruim, ele é indiferente. Então a gente já sabe disso e é um efeito já esperado. Já no caso de um efeito adverso, não, a conversa muda. Vamos supor que eu tomei o medicamento certo, na hora certa, na dose certa, e ele causou um efeito completamente inesperado. Não sabia que isso causava esse efeito e ele foi uma coisa muito, muito ruim. Então pensa nisso, que é um efeito que geralmente ele não é bom e ele também não é um efeito conhecido. Então essa é a diferença conceitual entre o efeito colateral e o efeito adverso. O efeito colateral é um efeito que a gente espera, o efeito adverso é algo que é mais inesperado e causa uma coisa geralmente ruim. Principalmente falando do que eu acabei escrevendo, é sobre a diferença do genérico, similar e de referência. Pensando no medicamento de referência, aquele top lá, é um medicamento novinho e folha inovador. Então, esse é um medicamento de referência. Foi o primeiro a ser aprovado, o primeiro a ter a patente daquele produto. Já o similar é, por exemplo, quando o fabricante... eu esqueci o termo, mas é quando ele deixa, sem se deixar cair a patente, né? Quando ele abre mão da patente, ou uma situação em que expira a patente. Aí, nesse momento, vem as outras empresas e falam assim, agora é o meu momento, meu filho. Você já teve o seu primeiro lugar, mas, infelizmente, a gente vai começar a produzir também. Então, é como se fosse dois medicamentos. Um foi o primeiro, aquele que fez todos esses processos, esse estudo para fabricar, né, esse produto. E o similar ocorre quando ou essa empresa ela abre mão dessa patente, ou essa patente cai, né, porque acontece depois de determinado tempo, essa patente cair, e aí outras empresas também começam a fabricar. Ou seja, são produtos de marca, né, só que uma foi a The Best, foi a primeira tudo, e depois a outra é quando esperou, vamos esperar um pouco, né, e aí a gente começa a produzir também. Só que nessas situações, elas também têm que ter as mesmas características, tem que comprovar que elas também causam os mesmos efeitos, etc, etc. Aí no meio desse processo nós temos o genérico. O genérico é aquele medicamento que ele não tem marca. Inclusive ele vem com o nome só do princípio, né? Principativo, se não me engano. Por exemplo, nós temos o Anador. O Anador é a dipirona sódica. E a Novalgina também é dipirona sódica. Só que no genérico vai estar escrito só dipirona sódica e um G bem grande, amarelo, escrito genérico. Então essas são as diferenças, né?
igual eu falei, um é o The Best, que também é marca, o outro veio depois, que também é marca, e depois tem o genérico, que não tem marca nenhuma, mas, igual eu falei, também tem que comprovar que causa o mesmo efeito, tem as mesmas características, etc, etc.